Cidinha Centro Estética tem uma equipe totalmente qualificada para atender sua clientela. Tratamento facial e corporal, cabelo, maquiagem e unha, designer de sobrancelha, bronzeamento por vaporização e conta também com o dia da noiva. Seu endereço fica na Galeria Brasil, sala 117, com o telefone 3522 1263 ou 9911 9483. Oferecimento Jactar Camisaria. Olá, queridos! Estamos começando mais um programa Somos em Deus e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, um grande amigo, irmão, posso dizer assim já, né, Marcelo? Amém. E hoje ele vai dar o testemunho dele que realmente, até a mim, que estou fazendo parte desse testemunho de vida dele, estou assim perplexa do que Deus fez e eu não poderia deixar de vir e trazer, né, Marcelo, no Somos em Deus. Tudo bom, Marcelo? A paz? Tudo bom, a paz. Obrigado pelo convite. Amém. E sempre é uma honra para falar do Senhor, da transformação que Ele fez na minha vida. E é bom estar aqui falando de Deus, mostrar para esse povo que Deus existe, que Deus é bom, que o povo confunde o temor de Deus com o medo de Deus. Verdade. E Deus é Pai e Pai ama o seu Filho. Então a gente vai falar um pouco de quem era o Marcelo antes da conversão e após a conversão. Para quem não conhece o Marcelo Baltazar, né, tenho que deixar aqui. O Marcelo é filho do Moisés, seu Moisés Baltazar, né? O seu Moisés é muito conhecido em Araranguá. Isso. E creio que tu também, né, Marcelo, é muito bem conhecido também. Em Araranguá. E eu acredito que muitas pessoas ultimamente também te viram meio cabisbaixo das coisas que aconteceram. Exato. Mas a gente serve a um Deus fiel, né, Marcelo? Amém. Mas eu não quero contar essa parte agora. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente quem era o Marcelo antes de ter Jesus. Certo. Então assim, o Marcelo ele nasceu de uma família, vamos dizer assim, financeiramente bem sucedida, uma criança que teve amor, teve carinho dos pais, teve assim, o dinheiro que podia comprar, o Marcelo podia ter. E foi crescendo assim, com amor e carinho, pai dono de lojas, comércios, empresas na cidade, era visto como playboyzinho, né, pelo povo de Araranguá. Verdade. Mas nunca fui, era só a fama. Mas eu tinha tudo que eu queria. E fui crescendo e com o decorrer do tempo, comprando a felicidade, né, temporária. Comecei, quero um carro, comprava, quero uma moto, comprava, vou viajar, não sei o que, tudo isso. Mas sempre eu notava alguma coisa estranha. Após eu comprava um carro de luxo, não estava contente. Eu comprava uma moto, não estava contente. Eu viajei meio mundo, viajei para vários países, chegava em casa, não estava contente. Ia nos melhores restaurantes, não estava contente. Mas o que faltava? Nada, tinha dinheiro. Que hoje em dia, infelizmente, é isso. Tem dinheiro, tu é bom. Tu não tem dinheiro, tu não presta. É verdade. Isso é em Araranguá, em todos os lugares, tá? O pessoal faz essa classe que isso eu acho um absurdo. Então assim, eu fui crescendo desse tipo, mas nunca dava certo as coisas para mim. Eu montei lojas, montei comércio, montei restaurante, montei lancheria, mas tudo quebrava. Ficava 2, 3 meses, não dava certo. Fazia tudo bonito, tudo de alto padrão, mas não dava certo. Aí eu olhava do lado, o cara do lado consegue, eu não consigo. E aí chegou um tempo, para resumir bem, há 3 anos atrás, a minha esposa, quando eu casei com ela frequentava a igreja. E eu tinha mania de levar ela na igreja. Só que eu largava ela na porta da igreja e saía. Ia lá pro barzinho, tomava uma cerveja, né? Aquela coisa. E um dia eu resolvi, hoje cheguei atrasado, cheguei tarde, eu vou esperar ela. E parei o carro na porta da igreja. E o culto começou, era 7h30, era 9 horas. E me deu um negócio no coração, na cabeça, eu vou entrar, e entrei na igreja. Sentei no último banco, bem escondidinho, que é o que o pessoal faz hoje em dia, né? Verdade. Fica lá para ninguém ver, né? E a hora que eu sentei lá, o pastor olhou para mim assim, levantei.
Aí começou, falou meu nome, falou a minha vida, falou o que aconteceu, falou tudo que tinha que falar. Aí eu pensei comigo assim, né? A minha esposa já de certo passou tudo para ele, né? Contou tudo, como é que esse cara sabe da minha vida, né? Aí depois eu fui entender que o Espírito Santo é que conhece a gente, Deus conhece a gente. Verdade. E o pastor é usado, é uma ferramenta na terra usada por Deus para abençoar nossas vidas. E daí eu comecei a frequentar a igreja. E nesse primeiro dia já saiu profecia para mim, já saiu o recado de Deus, mas eu continuei, aí eu era visitante, não era ainda, né, tal. Aí há 3 anos atrás eu me batizei. Depois de muito tempo, né, assim, vai na igreja, sai da igreja, meio turista, né? Sei. Chega na igreja, vai da igreja, sai da igreja. Há 3 anos atrás me batizei nas águas. E até um fato engraçado, a água estava gelada no dia que me batizei. A gente entra, fica agora pela cintura, né? Tudo encolhidinho. A hora que eu fui imerso nas águas, aquela água esquentou, sabe? Uma coisa maravilhosa, assim. E dali para frente eu comecei a conhecer Jesus, a entender o que é Jesus na nossa vida. Eu parei de ter medo, eu comecei a ter só o temor, o respeito, porque eu comecei a entender que Deus é Pai. Amém. Né? E a gente é filho, então tudo que um filho pede, o Pai dá pra gente. E comecei para a igreja, comecei a entender, porque era crente novo, evangélico novo, a gente ainda fica meio perdido na igreja, né? Ainda é meio escondidinho, tá? O pastor não conhece, o irmão não conhece. Mas foi indo, muitas lutas, e os negócios, aí o que eu imaginava que eu via, é que quem é evangélico, Deus ajuda, a vida é boa. E comecei a entender que não é bem assim. Não. Porque é uma coisa que eu aprendi, estou aprendendo ainda, que quanto mais próximo de Deus, mais luta a gente tem. Porque o inimigo quer te derrubar. Verdade. Né? Tem gente assim, mas o cara não frequenta nada de igreja e está lá bem de vida. E o inimigo sabe onde. E na hora da morte dele, ele sabe onde é que ele vai. É. Então a gente, quanto mais perto de Deus, mais luta a gente tem. E começou as lutas, as dificuldades. Aí eu comecei a notar, eu estou com dificuldade, mas não falta o alimento em casa, não falta tal coisa, não falta sempre na medida certa, que Deus não dá o fardo maior que a gente pode carregar. Sim. E profecias, e daí do ano passado, em 2014, saiu várias profecias para mim e para minha esposa, a Joyce. Que o ano de 2014, Um abraço aqui pra Joyce. que o ano de 2014 seria o nosso último ano de luta. E porque até, tu sabe, ó, a Joyce, ela tem um filho desaparecido, né? Sim. Faz 4 anos e meio, e esse filho agora apareceu. Então Amém. tá numa das profecias que Deus falou para ela. Então assim, 2014, acabou 2014 e a gente tem dificuldade. Aí nós conversávamos, Joyce, Deus falou, Deus quando fala, não, ele cumpre. Aí não, vamos esperar, o nosso relógio é diferente do relógio de Deus, né? E para nossa graça, a nossa sorte, a nossa bênção, a partir desse ano, começo do ano, começou a dar uma melhoradinha. E 3 semanas para cá, a porta do céu se abriu para nós. Aí veio, tudo que Deus prometeu veio agora. Porque a gente tem que ser persistente, fiel. Sim. Aí Deus começou a dar tudo que eu prometeu. lembro, 3 meses deu tempo, mais ou menos? É. Eu comecei a conversar com o Marcelo pelo Facebook. Vou contar um pouquinho dessa nossa história aí. E a gente se conhecia, né, Marcelo, desde pequenininho e tal. Isso. E Deus falava comigo para conversar com o Marcelo. E o Marcelo me chamou também no Face e a gente começava a trocar informações e, né, onde é que é a igreja, onde é que não é. E hoje eu não consigo ir. Isso. E a gente ficava assim, não, mas eu tô orando por ti, Marcelo. Eu tô orando por ti, né? Um dia tu vai, eu sei que tu vai. E porque estava afastado, né, Marcelo? Estava afastado, estava lá no Arroio. Também estava sem condições de poder estar vindo para cá, né? Eu disse, Marcelo, se esse é o teu problema de vir para cá, dá um jeito, né? A gente vai ter a solução. E a gente, né, para honra e glória do Senhor, a gente também estava passando uma fase difícil, mas da mesma forma, a gente sabia que a gente estava buscando uma alma, buscando uma vida, buscando algo que Deus estava querendo, né, te chamar a atenção, te trazer para os braços dele. E o Marcelo começou a vir com a gente ia lá buscar ele. O meu marido dizia assim, o Robert, as coisas dão uma volta, né? O Robert diz, mas quem é esse Marcelo? Como é que você está conversando com esse guri? Quem é ele? E eu dizia, é um amigo meu de infância. E é tão engraçado o que Deus faz, porque na verdade a gente não era tão amigo, a gente se conhecia de vista, né? Da cidade de Araranguá, como a gente né, conhece todo mundo. Mas a gente começou a ir lá buscar o Marcelo na praia todos os domingos, na quarta, e oração, e o Marcelo começou a buscar, e hoje é tão legal, é tão bom a gente ver as coisas que Deus faz,
que o Marcelo veio embora para Aranaguá em seguida, Deus já deu um jeitinho. Isso. E hoje eu posso dizer assim que o Robert e o Marcelo são os melhores amigos. Amém. Duas pessoas que começaram a ir sozinho para a igreja sozinho, no teu propósito, a orar, né, Marcelo? E Deus começou a fazer, e o Marcelo chegava na igreja indignado, só murmurava. Eu lembro de ti, Marcelo, no culto, Marcelo com a cabeça baixa, triste. Porque como pai de família, né, Marcelo? É difícil, né? Eu queria até que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim. Sim. A humilhação, talvez, né? Porque nessas dificuldades todas, começava a faltar algumas coisas em casa, né? Claro. E a gente não passou fome, mas assim, a minha mãe me ajudava e às vezes... Aí com filhos, aí ia no mercado com filho, pai, me dá um danoninho, me dá alguma coisa. E tu dizer um não para uma criança de 7 anos é muito triste. Eu chorava, às vezes eu virava para o lado, eu chorava. Eu não saía de casa com as crianças porque eu não tinha condições de dar para eles. Fez, né? Às vezes a gente não pode julgar só o diabo. E para lembrar que antes de eu me converter, quando eu era do mundo, dinheiro não era problema. Aí é que é o engraçado da história. Antes de eu entrar para a igreja, dinheiro não faltava. Eu entrei para a igreja e começou a faltar dinheiro. Aí é que vem que começa a provar a fé da gente. É isso aí. Que quem não entende fala, mas tu é louco. Quem é esse Deus que está servindo? Cadê o Deus? Então eu posso dizer, o meu Deus está aqui agora. O meu Deus que me deu tudo que eu tenho hoje. Estou adquirindo. Eu não tinha carro, eu tinha uma casa, graças a Deus. Em 2 semanas, Deus me deu 2 casas, 2 carros, um ótimo emprego, me colocou na faculdade e tem mais coisa para vir. Pois é, esse lance da faculdade. Né? Olha, foi sobrenatural, né? A faculdade foi assim, na época de jovem, quando o pai mandava para a escola, a gente não ia, né? Filho vai estudar? Não vou. Aí começou lá no Castro Alves, né? Até a 8ª série, sai da escola. Depois supletivo, 2º grau. Depois, né? Faculdade nem pensar. Agora, estou com 41 anos, eu recebi um convite para entrar para a faculdade. Porém, esse convite veio numa sexta-feira à noite. E o vestibular era no sábado, à 1 da tarde. Meu Deus. Não estudei nada, fiz o vestibular. Um tempão sem estudar. Tirei 90. Tem gente que fica 6 meses e não tira metade disso. Verdade. Só Deus. Né? Tu e a Joyce, né? Eu e a Joyce, eu e a minha esposa. Detalhe, vocês. Então assim, estou na faculdade, coisa que para mim estava fora de cogitação entrar na faculdade. Daqui a pouco estou formado. Porque isso também, além do preconceito do povo, de ter dinheiro e não ter dinheiro, tem faculdade, tu é o cara também. Tem um cursinho, negócio se tu não estuda, tu né? Infelizmente é assim, você tem que falar. Uma coisa que hoje eu fico muito triste, de ver que tem na nossa cidade, é assim, tu é evangélico, aquele lá virou evangélico. É verdade. Só para se aparecer. Porque antes era do mundo, fazia isso e aquilo, agora quer dar uma de bom moço, quer dar não sei o quê. Então o pessoal vê isso com esses olhos. E não é assim. Porque ninguém vira evangélico, no meu entendimento, porque quer. É porque Deus chama. Evangélico hoje é ser moda, né? Porque Deus chama. Porque evangélico está cheio, placa de igreja está cheia. E a gente não está falando disso aqui. A gente está falando de Deus, Espírito Santo. Então Deus, eu não queria ser evangélico, eu jamais, meus pais são católicos. Tu sabe? Na verdade, Marcelo, eu vou te cortar dizendo algo assim que tocou no meu coração. É que, na verdade, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso. E o fim dos tempos está chegando. Isso. A palavra está indo a todos os lugares. Isso. A palavra de Deus está em todos os lugares. Isso está escrito em Apocalipse. Isso que tu falou agora, na minha penúltima profecia, Deus falou, eu sou escolhido, Deus do ventre da minha mãe. Amém. E fui chamado, escolhido por Deus. Entendeu? Então, antes de eu nascer, ele já sabia que é uma coisa boa. É verdade. Então assim, hoje o pessoal olha pra mim, tá na igreja, eu digo, tô fazendo o quê? Tu é louco, sai daí. Eu digo, não. Aí tu vai falar de Jesus pra esse povo, eles somem. Quando eu tinha dinheiro, que eu era bem de vida, não estava na igreja, amigo não faltava. Foi eu me converter, Sumiu tudo. dá pra contar, 3 eu acho. E assim, e uma coisa que ainda ontem falei pra minha esposa, eu sempre falo todo dia, Deus me deu tudo, me deu carro, me deu casa, me deu emprego, me deu faculdade, mas uma coisa que eu agradeço todo dia a Deus, colocou 2 pessoas na minha vida, que é o Robert e a Fernanda, que se não fosse vocês, Deus colocou vocês na hora certa, no lugar certo, que através de vocês, que a minha vida está mudando, estou revivendo de novo. Eu já falei isso pro Robert e já falei para ti também, mas eu estou repetindo, porque Deus coloca as pessoas certas na vida da gente. Tá? E só confirma o nosso ministério. Entendeu, né? Então assim, a gente se lutou para chegar na igreja e vocês vieram na hora certa da minha vida.
Amém. Que é através de vocês que eu estou conseguindo aumentar agora, voltar a ser o que eu era. Glória a Deus. Entendeu? Então é isso. Então, Amém. Deus é bom, Deus é bom. Para falar de Deus, a gente fica assim, pode botar uns banquinhos aqui e vamos ficar o dia inteiro falando de Deus. Verdade. Porque tem assuntos. E um presente muito grande que eu me dei em abril do ano passado, eu fui a Israel. Sim, tem as suas fotos, né? Eu fiquei 15 dias em Israel. Até vou colocar algumas fotos no programa. Porque assim, tudo que eu via na Bíblia, eu lia as fotos, eu via as figuras, lia os textos, mas eu tive lá, e na volta de lá, é outro entendimento. Porque daí tu entende tudo que está falando na palavra, tu pode ter visto, eu toquei nos lugares, eu pisei onde Jesus pisou, Amém. né? Deve ser maravilhoso. É lindo. Então assim, a minha bagagem aumentou muito. Entendeu? Foi a melhor coisa que eu fiz, foi o melhor dinheiro gasto da minha vida. Quer dizer, antes eu tinha condições, o que eu vou fazer em Israel? Ver o quê? A melhor coisa que eu fiz foi ir lá, da volta de lá para cá, só bênção. Amém. Tá? E continua. Deus todo dia está fazendo, todo dia. Me deu um emprego com um patrão maravilhoso. O Donizete, a gente até tem que agradecer ao Agradecer, Donizete, porque eu estou né? aqui porque ele liberou. Ele liberou, né? E pode estar aqui com a gente gravando hoje. A fábrica dele, como é que é o nome? É o Móveis Guimarães. Isso, Móveis mas Guimarães. é conhecida como Móveis do Donizete, Isso né? aí, grande Doni. Um grande abraço também para o Doni e sua esposa. Maravilhoso. E eu vou frisar algo que tu falou também, que as pessoas às vezes podem não entender, mas eu vou bater nessa tecla contigo novamente, em relação a dizer, então vai para Jesus e vai ter mais luta, vai ter, né? E as pessoas, a gente não falou ali, mas pode ter mais lutas, né, Marcelo? Mas Sim. isso é algo que eu sempre falo na TV e na rádio. A gente tem mais luta, mas a gente sabe como lidar com essas lutas, porque a gente está com Jesus, Jesus está no nosso barco e é mais fácil levar, porque já é tão difícil a nossa vida, a gente passa por tanta coisa, sem Deus, né? Então, com Jesus é sensacional, é bom. Né? A gente passa, mas a gente sabe que a nossa fé, ela vai ser confirmada, a promessa dita a nós, ela né, cumprida. Então, eu quero dizer para você isso. Se vai para Jesus e é mais difícil, não é mais difícil. Não é fácil. A gente não pode dizer falso aqui, né? Mas saiba que se você está com Deus, a sua promessa é certa e Deus faz na hora certa. E né? tem a diferença, né? A gente que fez na tua, né? Fez muito e está fazendo. Amém. E tem a diferença, a gente que está com Deus, quando dá antes da conversão, vou falar o meu exemplo meu, quando dava algum problema, eu saía, ia beber, ia fazer o que não devia fazer. Hoje, depois de convertido, quando dá o mesmo problema, vou pro quarto chorar e orar. Glória a Deus. No dia seguinte, a vitória vem em dobro. Amém. Antes não vinha, só agravava mais a situação. Então essa é uma grande diferença. Contar as coisas que passam na cabeça da pessoa, né, Isso. quando não tem Jesus. Tipo o fato de ontem, quando a gente estava comentando, né, sobre o moço que infelizmente, né, se enforcou e tal, e vem acontecendo isso muito em Araranguá, né? As pessoas vêm se matando. O último testemunho que teve foi com o pastor Marco, e ele falou também, a esposa dele também havia se matado com 33 anos, se enforcou. Foi. Testemunho muito forte. E isso é a falta de Deus na vida das pessoas, porque se elas conhecem a Deus, elas não têm coragem de fazer isso, né? E por isso que Somos em Deus vem aí, para falar do que Deus faz na nossa vida, né, Marcelo? E muito. Amém. E é bom. Amém. É bom. Eu digo assim, quem já é de Deus, segura, não sai, agarra, e quem não é, vai conhecer, porque para conhecer não machuca, não dói, né? É verdade. Vai conhecer, porque Deus, a hora que Ele quer, Ele vai pegar, segurar, e é uma transformação assim, da água pro vinho. É ótimo a presença de Deus. Eu estou feliz, me arrependo que não ter conhecido Deus antes. Mas é tudo no seu a gente tempo, ouvia né, falar, Marcelo? né? Eu ouvia falar. Mas as coisas que acontecem na nossa vida são para dar testemunho, né? Sim, justo, Para mostrar o que Deus fez na tua vida. Porque senão não teria graça, tudo certinho. Então, assim, Deus faz essas lutas, as dificuldades, para depois dar a vitória, para a gente testemunhar. É isso aí. E uma coisa até que eu falei para o Robert, que mudou para mim também, Deus havia feito algumas coisas boas para mim, só que eu não testemunhava. Eu não falava. E aí um dia na igreja eu falei pro Robert, a partir de hoje, tudo que Deus me der, que eu pedir, Deus me abençoar, eu vou devolver para Ele. Eu vou parar de pedir as coisas, porque antigamente assim, eu pedia as coisas, mas pedia assim como humanamente, como um homem na carne. E a partir daquele dia, assim, eu vou começar a pedir, eu vou levar aos céus, vou pedir as coisas para Deus. Não vou pedir as coisas assim, me dá, porque não sei, né? Não, vou pedir a Deus, tu me der, devolverei, porque tudo que a gente tem é de Deus. Né? O pessoal, acontece, às vezes o pessoal distorce um pouco, mas não adianta, Deus dá e tem que devolver.
né? E eu tô fazendo isso e começou a mudar. A hora que eu comecei a pensar assim, né? Eu vou pedir agora pelo lado espiritual da coisa. Não pedir como carne, como homem. E só foi eu fazer isso, olha, estralou o dedo. Deus liberou, né? Abriu a porta do céu e tá vindo bênção e Glória a Deus. tem mais pra vir. Amém. Amém. A gente sabe que tem sim. Deus tem uma muita. grande promessa, né? E é isso, né, Marcelo? Então a gente vai acabando o programa por aqui. Quero te agradecer pela tua presença, né? Ao Donizete especial novamente, né? Por ter te liberado. E glória a Deus por tudo que tem acontecido na tua vida, né? A Joyce também, que também é uma guerreira do teu lado, Muito. né? E a gente também está esperando a volta do filho dela. Apesar dela já ter encontrado, já foi mais do que Isso. algo muito grande, né? Muito grande. Então, ela havia perdido toda a esperança de encontrar o filho, mas Deus deu a chance, né? Dela ter foi uma maneira bem doida, né, Marcelo? Sim. Como Deus faz essas rebuliços, né? E foi no Facebook, né? Foi. Foi no Facebook, que ela encontrou o Marcelo. Um vídeo com uma amiga dela, lá da cidade onde ela morava, Santa Rosa. Viu esse vídeo e mandou pra Joyce dizendo, não é o teu filho, né? Foi ver, era. E era o filho dela, né? Nossa, Deus é fiel. Ela passou luta, depressiva, 3 anos com depressão. Só eu sei a história, Eu acredito. foi luta. Pra estar do lado dela e passar por tudo isso. E agora tá vindo as vitórias. Amém, amém. Glória a Deus. A gente fica muito feliz, Marcelo, e deixa um abraço aqui pro teu pai e pra tua mãe, que eu creio que eles vão assistir esse programa também. Com certeza. E Deus vai fazer na vida deles, eu creio, né? E é isso aí. Somos em Deus está aí, falando mais um testemunho abençoado, e eu louvo a Deus pela tua vida, continua firme. Amém. Seja exemplo para muitos aí, né? Que é muito, assim, acontece muito, né, Marcelo, das pessoas estarem lá no ponto e de repente perder tudo, né? E quebrar, falir, né? E às vezes não se percebem que existe um Deus que pode fazer, Justo. né? Justo. Eu já tive, tu não é o primeiro testemunho que vem com a mesma, tipo, Júnior Menegali, é um menino que, claro, ele não perdeu tudo, mas é um menino que tem tudo na vida dele, mas ele não tinha Jesus, né? E quando ele conheceu esse Jesus maravilhoso, através também, hoje é mulher dele, né? E na época eles estavam namorando, ela disse para ele assim, só hoje entra na igreja comigo, só hoje, porque todo final de semana ela dizia, vamos ali, vamos entrar, não sei o que, ele dizia não, daí ela usou uma tática diferente, só hoje, Júnior. Daí ele olhou, por que eu não posso fazer isso para minha namorada, né? Aí ele entrou e nunca mais saiu. E descobriu aquele vazio, porque ele tem todas as coisas na vida dele, ele tinha todas as mulheres, ele tinha tudo, tinha carros, casa, festa, tudo, mas ele sempre chegava em casa e tinha aquele vazio. Eu deixo para você assistir no testemunho do Júnior Menegali, é lindo, para quem não assistiu ainda, assista porque vale a pena. E quando ele entrou nesse só hoje da frase dela, ele entrou na igreja e nunca mais saiu. Deus pegou e não solta mais. Hoje ele é um grande contribuinte aí do Somos em Deus, eu louvo a Deus pela vida dele também. Então tá, meu amigo. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Deixo um abraço especial para Joyce e que Deus continue honrando e jorrando bênçãos na tua vida, amém? E eu quero estar do lado só aplaudindo, né? Da plateia, assistindo essa tua vitória. Eu que agradeço a oportunidade de falar de Deus, que é sempre bem-vindo. Amém, Marcelo. Marcelo, muito obrigada, tá bom? Deus abençoe. Então é isso, amados. Terminamos o nosso programa, mais um testemunho abençoado. Tenho certeza que Deus falou com você. E é isso, o programa Somos Um em Deus. Um grande abraço, não esqueça que eu amo você, mas Jesus ama muito mais. Tchau!